dia! Hoje nós temos aula de CHN, então, a gente vai continuar estudando um pouquinho sobre o espaço, como a gente estava vendo lá, nas atividades da outra aula. Vocês já se localizaram desde um espaço menor, que seria a casa de vocês, a rua de vocês, o bairro, a cidade, o estado, o país, o continente, até chegar no planeta Terra, Então lá vocês se identificaram bem, colocaram o nome da rua de vocês, provavelmente da comunidade onde vocês moram. Depois vocês tinham que nomear o município, Provavelmente colocaram lá São João do Sul ou Santa Rosa, se alguém mora bem lá na divisa, Depois Santa Catarina para representar o estado, Brasil para representar o país. Depois continente da América do Sul, Continente americano, ali podia delimitar que é na América do Sul que o Brasil fica. Certo? Então lá vocês já fizeram. Agora hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre como que esse espaço se desenvolve. O que acontece com as paisagens, No começo provavelmente as paisagens eram mais naturais. Com a urbanização das cidades, essas paisagens elas foram se modificando, foram acontecendo algumas transformações para que as cidades fossem como elas são hoje. Então é isso que a gente vai perceber. Depois na sugestão de leitura e de atividades que a Bruna vai pedir para vocês fazerem, basicamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão perceber, vocês vão analisar algumas imagens de algumas cidades não próximas a nós, cidades de outros estados, e vocês vão estar percebendo quais são as diferenças, o que mudou, quais foram as transformações. E vocês vão poder também estar avaliando que contribuições ou que coisas positivas ou fatores negativos essas transformações tiveram na vida das pessoas. Porque a gente sabe que algumas mudanças elas geram qualidade de vida, Elas melhoram a nossa vida. Outras, elas nos trazem fatores negativos, que acabam contribuindo com a nossa baixa qualidade de vida, Elas prejudicam algumas coisas, então, na nossa vida, tá? Para começar, a Pro vai mandar um linkzinho ali para vocês ouvir com a sugestão de uma música. Meus Tempos de Criança. Eu quero que vocês ouçam essa música, de preferência, se tiver o pai ou a mãe ou algum responsável um tempinho, peçam para eles ouvir com vocês, assistir o videozinho da música. Na música vai falar um pouquinho, ela é uma música que ela foi feita há 60 anos atrás. Então vocês vão poder perceber ali a diferença já de começo, das músicas de 60 anos atrás e as músicas que vocês ouvem hoje. Vocês vão perceber, que o arranjo musical vai ser diferente, mas vocês vão ver também que é legal para vocês terem um repertório cultural diferente, Porque hoje vocês são acostumados a ouvir outro tipo de música, mas aí é legal vocês saberem que há uns tempos atrás, de repente no tempo que o pai e a mãe eram jovens, ou os avós de vocês eram mais novos, também tinha música, só porque era um pouquinho diferente, tá? Aí quando vocês ouvirem essa música, então, do Meus Tempos de Criança, vocês vão perceber ali que ele tá falando, ele tá contando um pouquinho de como que era quando ele era criança. Aí depois de vocês ouvirem, eu quero que vocês conversem com o pai ou com a mãe, com quem ouviu com vocês, se realmente era assim como ele tá dizendo. E daí pede pro pai ou pra mãe ou pro vô, pra avó, contar um pouquinho de como era a infância deles, tá? Daí quando ele estiver contando, a Pro já quer que vocês vão fazendo essa análise, assim, nossa, mas meu pai brincava disso, eu não brinco. Ah, minha mãe brincava na rua,
eu quase não brinco. Ah, isso tinha lá na infância deles, agora não tem mais. Percebam o que mudou, tá? O que foi a diferença, tá bom? Depois de vocês fazerem isso, daí a gente vai entrar então lá na atividade, no texto que vocês vão ler, sobre basicamente nas transformações que as paisagens urbanas passam, tá? Vocês vão perceber que se a gente pegar uma foto da nossa cidade, por exemplo, de 50 anos atrás, e a gente fizer uma comparação com hoje, ela vai estar muito diferente, né? A gente vai perceber que na de anos atrás, a gente vai perceber mais natureza, mais árvores, menos estradas de asfalto, né? Mais aquelas estradas de chão, menos construções. Ela teve, apesar de o nosso município ser um município pequeno, ele teve sim muitas transformações. E essas transformações fazem parte da nossa história, né? Provavelmente vai fazer parte da história dos pais de vocês, dos avós de vocês. Quem mora perto com avós ou tios mais velhos, ou até os próprios pais, pode perguntar: como é que eram as estradas? Como é que era aqui onde a gente morava há 10, 20, 30 anos atrás? Era igual é agora? O que tinha e não tem mais? O que tem hoje que é bem novo, que não tinha lá naquela época, tá bom? Aí vocês vão estar fazendo essa análise então. Depois de vocês fazer toda essa análise, né? Vocês vão fazer uma relação da música que vocês ouviram com o texto que vai estar lá no livro, tá? Vocês vão perceber que várias coisas que fala lá não acontece mais nos dias de hoje, não só na nossa cidade, mas também em outras cidades do nosso país. Tudo mudou muito rápido, tá legal? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre patrimônio histórico e cultura de um lugar, tá? Aqui na nossa cidade, a gente sabe que patrimônio histórico é uma construção, né, que tem na cidade muito antiga e ela é tombada, né, pelo Instituto de Patrimônio Histórico e a partir daquele momento ele passa a ser patrimônio da cidade, né, ele deixa de ter um dono particular e ele passa a fazer parte da cidade. A partir daquele momento ele tem que ser preservado, cuidado e não pode mexer na construção. Tá? Não pode derrubar, não pode reformar, tem que ser mantido daquele jeitinho que ele tá ali, porque eles entendem que aquilo ali faz parte da história de um município, de um lugar, que não deve ser tirado dali. Por isso que às vezes então a gente chega em alguma cidade, aqui é patrimônio histórico da cidade. Talvez, depois vocês vão pesquisar, vão ver, talvez aqui em São João do Sul não haja muitos edifícios, prédios tombados, né? Chamados de patrimônio histórico. Até porque a nossa cidade, ela é nova, né? Ela não chega a ter 100 anos, nem 80, né? 60 e poucos anos. Então não deu tempo ainda de se ter um patrimônio histórico, mas provavelmente um dia, né, quem sabe, ainda não sabe também se algum já não é. Eu até ouviu falar ali que eles estavam tentando um prédio que tem ali no centro, perto do jardim, tombar ele, aquele alaranjado que tem ali, né, para fazer patrimônio histórico, mas eu não tenho certeza se eles conseguiram fazer isso. Depois a gente vai descobrir junto então. Vocês vão ver que como a gente faz parte de uma cidade, é nosso dever também, faz parte das nossas obrigações, a gente ajudar a cuidar, né, de tudo que está acontecendo no nosso município. A gente também é responsável. Provavelmente as estradas que foram feitas, mas eu não faço estrada, não faz, mas provavelmente os administradores, quando constroem uma estrada, eles constroem porque as pessoas pedem, porque aquela estrada seria útil para as pessoas que moram naquela comunidade.
Aí tem gente que diz, ah, mas estão destruindo toda a natureza para construir coisas. Algumas construções, elas são necessárias, elas são bem-vindas, né? Para facilitar a vida das pessoas. Claro que algumas cidades, eles construíram demais, se preocuparam somente com as construções e esqueceram dos aspectos naturais. E aí hoje eles sentem, por exemplo, Torres, né? Uma cidade linda, lá no centro muita construção, né? A gente vê que tem muitos prédios, calçadões e calçadas, a própria beira da praia ela é toda construída, né? E daí o que acontece? Quem já teve a oportunidade de estar lá num dia de chuva, se a gente está lá e dá uma chuvarada, né? A cidade fica toda alagada em pouco tempinho, né? Da meia horinha de chuva a cidade alaga toda. Por quê? Porque como tem muita construção, calçadas, né? Estradas, a água não tem para onde escoar, acaba gerando aqueles alagamentos. Então tudo tem um preço, né? Eles têm uma cidade turística, recebem muitos visitantes no verão, a população ganha com isso, né? Porque tem mais trabalho e tal, só porque eles também pagam o preço disso que a Pro falou, né? Em épocas de chuva, são eles que acabam sofrendo os prejuízos, tá? Depois vocês vão ver lá no livro de vocês também alguma fotografia de outras cidades para você estar fazendo essa comparação, para estar vendo o que tem de diferente e o que mudou. E aí vocês vão perceber que em algumas cidades, como a Pro já falou de Torres, acontece um processo chamado verticalização. O que é isso, verticalização, Pro? Quem passeia bastante, de repente vai lembrar de alguma cidade que já foi. O que acontece? Verticalização é um processo característico das grandes cidades. Por quê? Como tem muita gente, né, o espaço acaba ficando pequeno, eles separam os terrenos em pequenas faixas, tá? Então, um terreno só, aqui cada um tem o seu terreno e a gente constrói a nossa casa. Verticalização é porque eles constroem a cidade para cima, como é o caso de Torres, né? Num terreno somente, eles constroem um prédio às vezes de 10 andares, né? 10 pisos e muita gente, então 10 famílias, ou se for duplo, né? 20 famílias podem morar em apenas um terreno, é o caso de múltiplas moradias, ok? Ou quando eles constroem uma sala comercial, né? Quando a gente vai lá em Criciúma, por exemplo, que tem aqueles prédios com várias salas de médicos, diferentes especialidades ali. Então, se eles fossem construir normalmente, cada prédio, cada médico teria uma sala, uma do ladinho da outra. Daí pensa o tanto de espaço, de terreno que isso ocuparia. Verticalizando, construindo verticalmente, eles economizam muito espaço, certo? Na maioria das situações onde acontece isso, há uma valorização imobiliária. O que é uma valorização imobiliária? Os imóveis ali, naquela área onde eles estão concentrados, eles custam muito dinheiro, eles valem mais, porque na verdade é um terreno, mas tem várias casas, né? Várias salas. Então eles custam bem mais do que um terreno em um outro lugar, onde ainda não se construiu. Então, para quem tem dinheiro, para quem constrói, isso é muito lucrativo, né? Porque ele comprou um terreno apenas, ele fez a construção e agora ele pode alugar cada sala daquela ali e ganhar muito mais dinheiro do que se ele alugasse apenas uma sala, né? Certo? Isso é bem tranquilo para a gente entender, né? Quando eles criaram esses edifícios, a ideia era criar um espaço para as pessoas morarem lá no meio da cidade, onde não tinha muito espaço, né? Não ocuparia muito do solo para muita gente morar. É legal, a ideia é legal porque daí
não precisa tirar tanto da natureza, né, espaço para as pessoas morar. De repente, se tem uma reserva natural, um espaço que ainda não é construído, dá para manter ali pertinho deles. Desde o século XX, essas paisagens elas foram se modificando, elas foram se transformando. E cada povo, né, cada cultura que habitou determinado espaço foi fazendo as transformações necessárias para que as pessoas pudessem morar ali. Tem gente que diz, eu gostaria de morar numa cidade que tem bastante prédio. Tem gente que realmente gosta. Ele não consegue, ele não se imagina morando numa cidade pequena como a gente mora. Já tem outras que pensam o contrário, né? Deus me livre morar numa cidade assim, com aquele movimento intenso, sem espaço verde perto, de só casa, uma grudadinha na outra e prédios. Prefere morar em cidades mais calmas, como é a nossa, que as ruas tranquilas, cada casa no seu terreno, a gente tem espaço verde em volta da gente. Então, todas essas transformações, como a Pro disse, elas têm o lado bom e têm o lado ruim, tá? Vocês vão perceber também, depois lá nas imagens que vão pedir para vocês analisar, que algumas dessas transformações, elas trazem problemas para as pessoas, né? Como a Pro disse no começo, algumas coisas são bem-vindas e trazem, favorecem a nossa vida, mas outras construções, elas acabam prejudicando as pessoas. O aumento desordenado das cidades, né, é um problema, porque daí ela vai crescendo, crescendo, crescendo muito rápido e às vezes a cidade, a própria estrutura não dá conta de todas aquelas pessoas que habitam aquele lugar. Uma coisa não se adequa com a outra, né? E aí acabam acontecendo problemas. Também acontece, a gente vê lá nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que como não tem espaço, lá onde que, não sei se vocês assistem nas televisões, onde há as favelas, né? Eles vão construindo naquelas encostas de morros, que são os espaços que não são construídos, eles vão construindo uma casinha grudada na outra, né? Onde eles acham um espacinho, eles começam e vão fazendo as moradias deles. Só porque morro é um lugar, não é um lugar ideal para construir casas, né? Ainda mais como eles fazem, sem nenhuma estrutura. O que acontece? Quando dá uma chuva, quando acontece aqueles desmoronamentos, né? É próprio disso, dessas transformações. Era o espaço que tinha para construir, não deveria construir ali, e às vezes acabam perdendo todas as coisas que eles têm, né? Ou até perdendo alguém da família por causa desses acidentes que acontecem, então, por causa dessas transformações que vão acontecendo sem, às vezes, um preparo, né? Um estudo disso. Acontece também nessas construções as ocupações irregulares, né? Provavelmente a maioria dessas pessoas que constroem lá, eles não compram o terreno, né? Eles invadem e fazem a sua casinha ali. Os donos às vezes não estão usando, vão deixando, mas certo dia, quando eles precisam, eles vão lá. Outro dia que eu estava vendo na TV ainda, eles dão uns dias para as pessoas saírem, desocuparem, né? E se as pessoas não saírem para assistir num filme também, eles vão lá e destroem tudo. Não querem saber, né? E de novo as pessoas então acabam ficando sem ter onde morar e provavelmente daí vão procurar um outro lugar que também não é seguro para poder estar construindo a sua casa, tá? Provavelmente as pessoas que moram nessas situações, elas não têm alguns direitos garantidos, né? Elas não têm noção de cidadania, às vezes elas não têm água tratada, elas não têm rede de esgoto, elas não têm acesso a serviços de saúde, elas acabam sendo excluídas da sociedade, elas acostumam a viver daquele tipo ali, né? E elas passam muitas dificuldades próprias do lugar onde elas moram. Elas não têm acesso a todas as coisas que as pessoas que moram lá na cidade têm, tá?
Cidadania, a gente sabe que é a qualidade de a gente ser cidadão. A gente tem que ter consciência dos nossos direitos e dos nossos deveres. A gente pode participar da sociedade, a gente tem o direito de opinar, de ajudar, né, na construção da nossa cidade, como a Pro disse para vocês. Não é só o governo, não é só o prefeito, só o governador que tem que decidir. Nós todos, como a gente é cidadão da nossa cidade ou do nosso estado, a gente também pode e deve opinar. Quando é pedido a nossa sugestão ou quando não é pedido, a gente tem que se posicionar, né? Querem construir alguma coisa lá na nossa comunidade. A gente tem que avaliar, a comunidade tem que se reunir e pensar o que isso vai trazer de bom pra gente. O que isso vai trazer de ruim? Tem que ver o lado positivo e o lado negativo e depois juntos então decidir se é legal ou não fazer aquela transformação no espaço, né? Seja no espaço natural, no espaço urbano, seja na cidade ou seja lá no campo. Tudo a gente tem que estar sempre avaliando isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é isso, então. Acho que com essa explicação que a Pro deu para vocês, vocês vão conseguir fazer direitinho as atividades. Prestem bastante atenção nas figuras, né? Quando ter lá, pedir para vocês ver as diferenças, o que mudou, o que não mudou, o que será que isso trouxe de bom, o que trouxe de ruim. E depois eu vou fazer uma leitura da nossa prática, aqui da nossa vida em São João do Sul. O que foi feito que trouxe coisas boas pra gente e o que mudou na nossa cidade que não foi legal, que acabou trazendo prejuízos. Vamos ter essa discussão lá com a nossa família, até pra gente poder, vocês já são quase adultos, né? O que já aconteceu, aconteceu, mas de repente quando vocês forem grandes, vocês podem reverter isso ou contribuir para que outras transformações aconteçam que tragam benfeitorias para a nossa cidade, que tragam benefícios, que agreguem valor ao município onde a gente mora. Toda transformação é bem-vinda, seja do espaço, o espaço construído ou o espaço natural, desde que isso traga mais benefícios que prejuízos para a gente, ok? Bom trabalho, beijinho!